Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder, e hoje nós vamos falar sobre o Congresso Estadual do PSB no Ceará nesse último fim de semana, que reuniu lideranças nacionais e estaduais do partido. A gente vai falar também das fusões e federações de partidos no Ceará e os impactos disso para as eleições de 2026. E a gente começa aí o primeiro bloco já recebendo a repórter do Ponto Poder, Luana Barros. Olá, Luana, seja bem-vinda. Obrigada, Wagner. Olá, todo mundo que está nos ouvindo, nos acompanhando aí. Pois é, muita animação num domingo lá no Congresso do PSB Ceará, viu? Pois é, você estava de plantão, foi a esse evento. Exatamente. Esteve lá fisicamente, presencialmente e acompanhou esse evento, né? Havia toda uma expectativa, né, Luana, sobre esse congresso que enfim, a presença de Ciro, né, enfim, dos Ferreira Gomes é sempre um acontecimento, né? Então a gente não podia perder esse evento. Você esteve lá. E, Luana, para começar, né, pro nosso ouvinte ele entender um pouquinho do que aconteceu, eu queria que você falasse um pouco ali das suas primeiras impressões nesse evento, né? A partir do momento que você chegou, se estava muito cheio, se as principais lideranças chegaram logo ou se demoraram muito, se chegaram juntas ou separadas, se deu para ver isso ou não, se estava muito quente, como é que estava lá. Trazer todas essas impressões para o nosso ouvinte entender, porque existem eventos e eventos, né? Tem eventos que tem aquela balbúrdia, aquele empurra-empurra, aquela confusão toda, e a gente que cobre política, né, há muito tempo, Luna, a gente sabe, às vezes quem não acompanha, quem não está por dentro desse mundo, nem tem ideia, né, de como é que acontecem esses eventos. Então conte um pouquinho do que você viu no domingo. Bem, para começar, em pleno aniversário de Cid Ferreira Gomes, né? Era aniversário dele, teve 2 parabéns, um puxado pelo Júnior Mano, deputado federal, e outro puxado pelo próprio Eudoro Santana. Então já estava esse clima de comemoração, né? Foi um evento, ele foi realizado ali na Unipasse, né? Universidade do Parlamento, ali em frente à Assembleia. É um auditório muito grande, inclusive foi o auditório que na época do incêndio da Assembleia substituiu o plenário, né? Tava bem cheio, muitos prefeitos, muitos vereadores, muitas lideranças, assim. É um auditório, não sei qual é a capacidade, vou faltar com essa informação, mas é um auditório muito amplo e tava muito lotado, muitas pessoas em pé, logo na frente do palco, muitas pessoas em pé lá atrás. Quase todas as lideranças estavam presentes, né? Uma ou outra que faltou, foram dadas as justificativas, e teve inclusive a presença do futuro presidente nacional do PSB, o prefeito de Recife, João Campos, que chegou junto com o senador Cid Gomes e algumas das outras principais lideranças, como o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri, que eu pessoalmente achei que poderia ser uma ausência, porque ele estava na China com o governador Elmano de Freitas, né, na semana passada, mas chegou já para o evento, foi praticamente direto, até fizeram essa brincadeira lá na hora. Também o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o Léo Couto, assim como basicamente todos os deputados estaduais do partido, o único deputado federal, né, deputado Júnior Mano, que também chegou nessa comitiva aí. O único que não chegou nessa comitiva foi o presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana. Ele já estava esperando lá em cima, né, mas ainda assim deram essa coletiva em conjunto e tudo mais. Então, meio sintonizados, né, ali todo mundo junto. E eu acho que uma outra coisa que chamou muita atenção, pelo menos da minha parte, foi a presença de outras lideranças, né, de lideranças de outros partidos e de parlamentares de outros partidos também, né. A gente teve os deputados federais Roberto Monteiro, Mauro Filho e Leônidas Cristino, e a gente teve presença de presidentes de outros partidos aliados ao PSB, como PT, como PCdoB, como Podemos. Então, assim, você realmente teve um evento que foi muito prestigiado, né, ou seja, muitas lideranças do interior vieram participar, foram citados muitos prefeitos, e toda hora alguém chegava perto do palco para falar de outro vereador, de outro prefeito, para registrar a presença. Muito lotado, muitas lideranças ali presentes, e inclusive gente da base aliada, gente que não é exatamente do partido, era um evento partidário, é bom lembrar, mas que foi também prestigiar aí esse momento desse grupo liderado pelo senador Cid Gomes. É porque é aquela coisa, né, Luana, assim, não importa só você ir,
as pessoas têm que saber que você foi, que você estava lá. Você tem que se fazer ver, né? Se fazer presente. Agora, você falou aí que estava lotado, né? O evento. Eu lembrei de uma fala do Cid em um evento recente, ele dizendo, olha, é sempre uma expectativa quando a gente marca um evento, porque a gente nunca sabe se as pessoas vão vir, se vai encher. Então, por via das dúvidas, a gente marca num localzinho pequeno, que pois acho que se não vier muita gente, vai lotar de qualquer maneira. Então, pois acho que dessa vez ele marcou no canto maior, pelo menos é o maior aqui, lembrando dos espaços disponíveis ali pela Assembleia, é o maior e deu certo, ainda assim. Pois é. Luana, agora sim, esse congresso ele acabou reconduzindo o Eudoro Santana à presidência aí do PSB no Ceará. A gente sabe que o Eudoro Santana tem uma longa trajetória política e ele é pai do Camilo Santana, né, do ministro Camilo Santana. Embora, a gente estava até comentando, né, outro dia, embora ele já tenha quase 90 anos, mas segue uma figura muito lúcida, né, muito participativa nesse bastidor da política. E Luana, acaba que essa recondução, a gente entende que o Cid é a maior liderança do PSB no Ceará, né, mas ele acaba dando aí essa sinalização, né, na recondução ali do Eudoro Santana, teria poder ali para ser eleito presidente, mas preferiu ficar ali na vice. Isso acaba sendo, de certo modo, uma sinalização, né, para a aliança com o ministro Camilo aqui no Ceará. Sem dúvida. É uma coisa que me chamou a atenção, enfim, que aconteceu, foi um certo afago ali do Cid. O presidente Eudoro Santana, né, presidente do PSB, sempre fala muito sobre o Cid ser a principal liderança, ou seja, isso é algo reconhecido, inclusive, pelo próprio presidente. E o Cid, no momento em que ele foi discursar, no momento que ele foi falar ali, que ele falou até assim, eu nem ia discursar, e quando viu, falou um tempão, assim. E uma das coisas que ele diz é que ele insistiu para que o Eudoro continuasse, né, que também foi um pedido dele, ele até brincou que não é o Eudoro que é pai do Camilo, que é o Camilo que é filho do Eudoro, né, então toda essa questão, enfim, o Eudoro também tem uma larga, trajetória política, né, lutou ali contra a ditadura militar, deputado estadual que fez a Constituição aqui cearense, né, que estava ali naquele momento, então teve todos esses afagos. É importante também dizer que apesar desses afagos, esses elogios públicos, existe aí já, mais de um ano antes da eleição, uma diferença de posicionamento entre o Cid e o Eudoro, e talvez isso também foi feito para, enfim, não se sabe como se pensou, mas existe uma diferença de posicionamento que é quanto ao Senado, né? O Cid defende uma candidatura do deputado federal Júnior Mano, enquanto o Eudoro defende a candidatura à reeleição do próprio Cid, né? Então, talvez também, para já não dizer que vou tomar aqui à frente o partido e vai ser do meu jeito, ele balanceou. O Eudoro é uma figura próxima, obviamente, ao ministro Camilo, enfim, tem essa proximidade e pode servir ali como um fiel da balança na hora dessa definição do Senado e tudo mais, né? Mas existe essa diferença de posicionamento entre os dois, é importante ressaltar isso, assim, mas ainda assim, pelo menos publicamente e tudo mais, existem esses afagos muito fortes, inclusive essa fala do Cid de que ele também queria que o Eudoro permanecesse na presidência do PSB. Pois é, a impressão que eu tenho, essa é a minha impressão, pode não ser a realidade, mas é que essa coisa do Júnior Mano, pré-candidato ao Senado, ou essa intenção de torná-lo candidato no ano que vem, é muito mais dos prefeitos ligados ao próprio Júnior Mano do que do próprio partido. Algumas figuras, inclusive de prefeitos do PSB, tem dito ali, não, eu quero que o Cid seja reconduzido, nessa coisa toda. É claro que um desejo do Cid é sempre ouvido, mas ele vai precisar de fato negociar isso com mais cuidado dentro da legenda. A legenda que vai tomar essa decisão, né? São os filiados que vão aprovar ou desaprovar essa possível indicação. Agora, Luana, a gente estava aí nessa expectativa da fala do Cid, né? É sempre importante o que ele vai dizer, porque sempre tem ali uma repercussão, né, dentro da classe política, e até fora dela algumas vezes. E aí ele reafirmou esse desejo do Júnior Mano ser de fato o candidato do Senado pelo PSB. Ele fala, se o PSB tiver uma vaga e tudo, a minha indicação é o Júnior Mano. E aí fica essa expectativa se ele de fato vai conseguir convencer o partido de torná-lo, né, de haver essa substituição. Como você bem frisou, aí não é o que pensa o Eudoro Santana, que é o presidente do partido, né?
Exatamente, haja nome, né, para o Senado Federal na chapa governista no ano que vem, né? O Cid, ele não falou na coletiva de imprensa, deixou o espaço para o presidente nacional João Campos, né? Também já chegaram ali um pouco atrasados para o horário do evento em si, e aí ele começou o discurso falando que nem vou falar, e aí ele falou por mais de 15 minutos, até cheguei brincando que dava para fazer uma matéria de as candidaturas que o Cid lançou nessa fala dele, porque basicamente ali quem estava ali na mesa, ele foi olhando e foi de Júnior Mano ao Senado e para João Campos à presidência aí daqui a alguns anos. Então ele de fato falou sobre muita coisa e de fato ele vem defendendo há um certo tempo, né, a candidatura do Júnior Mano ao Senado. Dessa vez ele até falou um pouco mais, porque ele sempre tem uma fala sobre o compromisso que ele fez com o Júnior Mano. A filiação do Júnior Mano, ela vem muito da executiva nacional do PSB, não passa tanto pelo PSB Ceará. Foi uma articulação do senador Cid, o próprio prefeito de Recife, né, que agora vai ser o presidente nacional, João Campos, também participou desse momento. Então, o Cid Gomes, ele sempre falava, quando ele defendia, ele sempre falava sobre esse compromisso que ele teria firmado nesse momento da filiação, de se o PSB tiver uma vaga para o Senado, porque, de fato, são muitos partidos querendo esse Senado, talvez o PSB nem tenha essa vaga, né? Não se sabe. E aí, no momento do discurso, ele fala um pouco mais, assim, talvez da estratégia, né? Acho que a gente já deve ter falado muito aqui, você que acompanha muitos episódios, o Cid, ele tem essa cabeça muito matemática, assim, então ele sabe o voto que cada um conquista, e quando ele fala no discurso, ele fala muito no sentido de que hoje o Júnior Mano, né, na visão dele, é uma das lideranças com mais prefeitos ligados a ele, e que se você coloca o Júnior Mano para o Senado Federal, para uma candidatura majoritária, ele tem essas bases eleitorais para ajudar outros candidatos a deputado federal e pode fortalecer aí essa chapa que vem do PSB com a meta, segundo o Cid, de eleger 6 deputados federais, né? Então, assim, nesse momento do discurso, ele faz essa fala. Essa fala, apesar de encontrar algum eco em prefeitos do interior do cearense, ainda não está encontrando muito eco em outros parlamentares da base, em outras figuras da base, nem mesmo do próprio partido, né? Inclusive em partidos aliados, né, Luana? A gente não vê isso, não vê essa defesa tão enfática como o Cid Gomes faz. Exatamente. Aí acaba que todo mundo fica, não, é o Cid é importante para reeleger o Elmano, o Eudoro fala isso, né? É uma figura importante para estar nessa chapa governista do ano que vem. Então, mesmo dentro do partido, ele ainda não está, tendo muito eco, né? Ele tá falando, mas é isso, assim, a palavra do Cid não é uma palavra que pode simplesmente ser descartada. Então, ele falando já é muita coisa, assim, não é alguém que tem força, é alguém que é próximo ao ministro Camilo Santana, é alguém que elegeu muito prefeito, é alguém que tem, é a liderança do partido que tem uma das maiores bancadas da Assembleia, concorrendo ali com a Federação PT, PCdoB e PV, né? Então, assim, não é qualquer liderança, né? Mas, ao mesmo tempo, também não é qualquer liderança e não está encontrando tanto eco também nas lideranças. Então é um movimento a se observar. Eu não sei se ele começa tão cedo para ir construindo isso, porque é muito cedo. O Cid, assim como o Ciro, né, quando eles ainda estavam ali aliados, eles sempre fizeram essa coisa de sempre tentar deixar para mais última hora, tentar não adiantar muitas coisas eleitorais. Ele adianta bastante essa discussão eleitoral do Senado, apesar de falar que a discussão eleitoral vai ser em 2026, ele adianta essa discussão sobre o nome do Júnior Mano. Então talvez também aí já tem uma estratégia, mas eu acho que o caminho não vai ser tão fácil para consolidar, nem dentro do partido, nem dentro da base governista. De fato, e acredito que esse movimento, Luana, que você narrou agora, não só dentro do PSB, também como fora, né, entre os partidos aliados, isso está deixando ali o próprio Júnior Mano, de certa maneira, em alerta. Eu andei conversando com alguns prefeitos que são aliados do Júnior Mano no interior, e eu perguntei, e aí o Júnior Mano está conversando o que com vocês, né? Ele já está pedindo apoio para o Senado, como é que está essa conversa, esse diálogo? E esses prefeitos disseram o seguinte para mim, não, ele não tem falado nada sobre o Senado. A gente pergunta, ele diz, olha, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Então, assim, eu vou lhe comunicando à medida em que as coisas forem acontecendo, né? Então, nem para ele tá tão confiante assim de que é uma conta resolvida, né? Muito embora seja uma defesa explícita e pública do
do senador Cid Gomes, que é uma voz que é muito ouvida, não só pelo governador, mas também pelo ministro Camilo Santana, mas nem ele ainda conta como isso é resolvido. De fato, ainda haverá, né, muitas conversas até o ano que vem para que esse martelo seja batido. Pois é, você falou aí das conversas dele com os prefeitos, mas pelo menos existe uma mini coletiva só com o Júnior Mano, né, após o evento, e ele se apresentou como pré-candidato ao Senado. Então, assim, pelo menos em entrevistas com ele foi a primeira vez que foi tão enfático. Então, ele também tá indo e tá seguindo aí os passos. E aí, talvez nos bastidores, né, quando ele fala ali com os prefeitos, ele fala, olha, tá sendo publicamente, mas aqui internamente vamos com mais calma, que talvez não dê certo. Ele falou, inclusive, que conversou com o João Campos em dezembro sobre essa possibilidade do Senado, mas o João Campos no evento, enfim, ele foi perguntar diretamente se era também o lançamento da pré-candidatura do Júnior Mano. Ele falou, olha, não, a gente não está discutindo isso, mas a gente tem total confiança no diretório estadual, então o João Campos realmente empurrou qualquer discussão e tal para o diretório estadual, como meio que dizendo que a Executiva Nacional, pelo menos a princípio, não vai se meter em qualquer que seja a escolha, né? É porque é aquela coisa, né? Se você for ouvir o ministro Camilo falar sobre o Senado, ele vai dizer, olha, o que está certo é a reeleição do governador Elmano, né? A candidatura à reeleição e a recondução do Cid, né? Se assim Isso. ele quiser. Se ele não quiser, não está nada garantido. Então, assim, não está nada garantido. Aí é um outro cenário em meio a tantas candidaturas, aliás, pré-candidaturas ao Senado que a gente está vendo. Todo dia aparece um nome novo ali na base, ou dentro do PT ou fora. São 9 já, né? Pelas nossas contas, são 9. E contando, né? E contando. E é isso. E quanto mais não tem nomes, como a gente chama, né? Nomes certos, nomes naturais para essa vaga. Em 2022, Camilo era um nome natural. Não existia essa discussão que a gente está fazendo aqui. Dentro da base governista, ele era todo mundo, né? Era o caminho natural. E dessa vez não tem. Quanto mais não tem um caminho natural, mais gente aparece querendo. Porque quem é que não vai querer um mandato de 8 anos, não é verdade? Pois é, são cargos ali influentes, né, em Brasília. Com emendas, enfim, com todo, enfim, né, um papel importante. Com relações. Então é isso, a gente está contando aí uma historinha, esse é só um capítulo, né, esse congresso do PSB é só um capítulo sobre essa história do Senado. Naturalmente a gente vai continuar acompanhando esse assunto, a gente vai aqui para o intervalo, mas a Luana vai continuar conosco, ela vai contar aí no próximo bloco quais são as apostas do senador Cid Gomes para a eleição do ano que vem, isso dentro do PSB, né? Além do Senado, né, quais são os nomes que o PSB está apostando aí, segundo ele, né? Então a gente volta já já. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Estamos aqui comentando o que rolou no Congresso do PSB no Ceará e quem está comigo é a repórter do Ponto Poder, Luana Barros. Luana, os deputados federais do PDT, né, estiveram presentes nesse evento. Vamos relembrar a novela do PDT, aquela confusão toda, do pessoal querendo sair com carta de anuência, a confusão toda com o Cid Gomes aí no ano passado, essa novela que a gente contou. Esses deputados federais continuam no PDT, né, devem sair ali ou com mais garantia dos processos jurídicos, ou então devem esperar a janela aí no ano que vem. Vai ter uma janela de mudança de partido, que é aquele período de 30 dias que o deputado, a deputada pode mudar de partido sem perder o mandato. Mas eles estavam lá nessa expectativa ali, já como as portas abertas, né, para o PSB, Luana. Exatamente. Só para relembrar, né, todo mundo, se bem que acho que ninguém teve nem tempo de esquecer ainda, mas só para relembrar, né, com toda a ruptura que existe dentro do PDT,
com as eleições de 2022. Em 2023, a gente acompanhou um impasse interno entre alas diferentes do partido, parte dela querendo ir para a base do governador Elmano de Freitas e parte querendo ficar na oposição, né? E essa parte, que obviamente queria ir para o governo do Elmano de Freitas, ela estava sendo liderada pelo Cid, né? E com isso, com, enfim, uma cisão, a saída do Cid para o PSB, muitos deputados estaduais e federais também queriam acompanhar esse movimento, assim como os prefeitos fizeram já junto com o Cid, mas quando a gente tem mandatos legislativos, mandatos parlamentares, isso não é possível de forma tão fácil, né? Tanto o Senado como as prefeituras são cargos majoritários, então os políticos podem entrar e sair dos partidos sem precisar de uma autorização da Justiça Eleitoral, e em alguns casos até ficar sem partido também. No caso de deputados estaduais e deputados federais, não é tão simples, né? Eles precisam de uma autorização da Justiça Eleitoral. Os deputados estaduais que faziam parte do PDT, mas estavam nessa ala ligada ao Cid Gomes, conseguiram essa autorização da Justiça Eleitoral, inclusive a nível lá do Tribunal Superior Eleitoral, né, teve essa saída confirmada, essa autorização confirmada, porque eles poderiam perder o mandato se eles tentassem sair à força, né, sair por si só. Eles tiveram isso confirmado e foram para o PSB, alguns, um ou outro foi para o PT, mas a maioria foi para o PSB, e aí existia uma perspectiva de que talvez os deputados federais pudessem acompanhar esse movimento, mas os deputados federais resolveram botar ali o pezinho no freio, foram acompanhando os desdobramentos e tudo mais, e por enquanto não há nenhuma movimentação. As últimas vezes que eu falei com deputados federais que ainda estão no PDT nesse caso, né, como Mauro Filho, Leônidas Cristino, Roberto Monteiro, que são, né, estavam ali nessa ala que queriam fazer parte do governo Elmano, não existia nenhuma indicação de que eles fossem entrar na justiça, então o mais esperado é que eles esperem a janela partidária em 2026. Apesar disso, estavam esses três, né, que eu citei agora, lá no evento do PSB, sentados, né, na mesa das autoridades principais do evento, e foram convidados publicamente na fala do Cid, né? O Cid citou tanto o Mauro Filho, como o Leônidas Cristino, como o Roberto Monteiro, e também o secretário de Educação de Fortaleza, que é deputado federal licenciado Edilvan Alencar, que também é outra figura próxima a ele, né? Então, citou esses quadros dizendo, olha, o PSB está de portas abertas, né? Ele até falou, sem constrangimentos, assim, quando for para ser avaliada essa decisão, ser avaliado isso, o PSB está de portas abertas para vocês, né? Então, assim, foi um convite muito público, enfim, e reforçado por ele. Um ponto interessante que eu acho que vale falar sobre é que o Mauro Filho e o Leônidas Cristino foram dois deputados que participaram da reunião com o Ciro há algumas semanas, a reunião da bancada federal do PDT com o Ciro Gomes, e nessa reunião, inclusive, os deputados teriam reforçado um desejo que o Ciro fosse candidato à presidência no ano que vem e tudo mais. Então você vê que, por exemplo, são duas figuras que estão ainda próximas ao Ciro, né? Estiveram em reunião com o Ciro e também são próximas ao Cid, né? Então nem todo mundo conseguiu fazer continuar próximo aos dois políticos depois que houve essa ruptura também familiar, além de política, dos Ferreira Gomes, né? Então houve esse convite muito público aí para os deputados federais do PDT. Então vamos ver quais vão ser as decisões para o ano que vem. Pois o André Figueiredo, né, que preside interinamente o partido nacionalmente, ele tem falado, a gente vai se movimentar para tentar manter os deputados federais no PDT, mas o partido anda ainda tentando se entender de toda essa confusão, né, Luana? A gente vê aqui o PDT perdeu a eleição em Fortaleza ainda no primeiro turno, o prefeito Sarto nem foi para o segundo turno, então assim, os vereadores na Câmara Municipal, boa parte dele, ou quase a sua totalidade, já está na base do prefeito Evandro Leitão. E aí há uma certa incongruência, porque o presidente do partido em Fortaleza, que é o Roberto Cláudio, ele faz oposição ao prefeito Evandro, faz críticas pesadas ao governador Elmano de Freitas, se coloca como pré-candidato ao governo no ano que vem, e já declarou ali que vai tentar ser candidato pelo PDT, diz que recebeu ali carta branca e orientação para fazer aliança inclusive com a direita, né? Desde que o PDT seja cabeça de chapa. Na última semana já rolou aí um bastidor de que ele poderia ir para a União Brasil,
né, nesse processo de reformulação do partido, mas nada disso está confirmado ainda, mas o PDT ele não se encontrou, né, de fato. Então, assim, é até difícil acreditar que esses deputados federais que estão ali convidados abertamente para integrar o PSB, de que eles poderiam continuar por conta dessa indefinição, né, dentro desse partido, Luana. Exatamente. Eu acho que uma coisa que é interessante falar é que a nível de mandato agora, né, 2023 até ano que vem, dos deputados estaduais e federais, era mais complexo para os deputados estaduais no mandato continuarem no PDT. Por quê? Porque o PDT na Assembleia Legislativa rachou e existem deputados do PDT que são oposição. Os deputados que ficaram no PDT são todos oposição, enquanto os deputados estaduais que foram para o PSB são todos governo, né, são todos governo humano e tudo mais. A nível federal, isso não é tão complexo. Não existe tanto esse constrangimento de duas alas tão distintas dentro do partido, porque a nível federal o PDT é base e todos eles são base e eles são muito livres para também serem base aqui do governador Elmano de Freitas, né, de trazerem recursos e tudo mais. Então, existiam questões, eu lembro que quando eu conversava com os deputados federais, eles falavam que existem questões de comissões, isso já está mais bem articulado dentro do PDT. Então, a nível federal, para continuar no mandato, não existia tanto constrangimento, a cisão muito óbvia, como existia aqui na Assembleia Legislativa, né, na bancada do PDT. Mas quando você pensa em eleição, é o que você falou, quando você pensa em eleição, aí é muito diferente, porque como é que eu vou ser base, sendo que tem uma das principais lideranças do meu partido que quer ser candidato ao governo, junto com pessoas que são historicamente oposicionistas e tudo mais, que estão ali em embates diretos e que talvez, inclusive, por exemplo, né, a gente vai ver com certeza muitas figuras da direita apoiando uma candidatura de oposição ao presidente Lula, que o PDT apoia a nível nacional. Então, como é que isso vai se dar, né? Porque é isso, existe um impacto muito direto quando você fala de eleição, do que está sendo da disputa para o Palácio do Planalto, do que vai ser a disputa aqui estadual, enfim, tudo isso. E aí, como é que vai ser? O que é que vai acontecer? Vão ser todas decisões para, enfim, a gente vê o que para serem tomadas pelas lideranças do PDT, enfim, todas essas que eu estou citando, e para ver, né, porque também tem essa coisa do Roberto Cláudio talvez sair, então são muitas indefinições. Então eu acho que é isso, assim, eu acho que faz sentido para os deputados federais do PDT, né, que agora estão no PDT, mas foram convidados para o PSB, não saírem agora durante o mandato, porque existem articulações que são em Brasília, diferente dos deputados estaduais aqui, mas que elas não se mantêm quando houver uma nova eleição. Então existe essa possibilidade muito alta de fato, eles acabarem deixando as fileiras do PDT. Pois é. E Luana, voltando aqui ao evento, né, o congresso do PSB, o senador Cid Gomes não só defendeu mais uma vez o nome do Júnior Mano para o Senado, como também fez algumas apostas, né? Como você falou, a cabeça dele é uma matemática e ele já tem os votos contados ali, sabe quem vai para federal, já sabe quem está eleito para estadual. Ele falou um pouco disso, né? Não, foi como eu disse no começo, né? Dava para fazer uma matéria só com as apostas de Cid Gomes aí para as próximas eleições. E eu nem tô falando só de 2026, não, que ele saiu apostando inclusive em outras eleições, né? Eu acho que um dos nomes que se destaca, né, que foi uma dessas apostas que ele falou, é o presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri, que é um dos nomes cotados para o Senado, começou a ser ali nos bastidores falados para o Senado, mas o Cid foi logo categórico e disse, não, Romeu Aldigueri, na minha defesa, vai para a Câmara dos Deputados, vai ser deputado federal, falou até o número de votos que ele achava que o Romeu tinha. Então, assim, ele já colocou o Romeu ali para um outro canto, né? Ele que vem sendo cotado. E aí uma coisa interessante é que o Romeu discursa também, né? No evento, no domingo, o Romeu Aldigueri também discursou e aí ele não cita diretamente essa aposta para a Câmara Federal. Ele fala só assim, não, eu estou pronto para o que o partido decidir, para a missão que o partido quiser me dar. Contrário do Júnior Mano, que quando foi discursar falou sobre essa aposta na candidatura dele do Senado e tal e tal. Romeu Aldigueri falou assim, não, o que o partido quiser, estou pronto, no que também talvez indique aí que talvez ele queira mais o Senado do que a Câmara Federal, mas pelo menos o Cid aí reforçou que quer que o Romeu esteja na chapa para a Câmara dos Deputados. Junto a ele é o prefeito, ex-prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, ele também falou, né, também já soltou essa pré-candidatura aí do ex-prefeito de Eusébio, que tem, que enfim,
encerrou 4 mandatos à frente da Prefeitura do Eusébio no ano passado. Tem a esposa Marta Gonçalves como deputada estadual, o filho Bruno Gonçalves como prefeito de Aquiraz. É uma liderança muito forte, com várias prefeituras vários prefeitos no seu grupo político, né? E saiu do PL recentemente e deve se filiar ao PSB. Isso também foi um anúncio feito aí pelo Cid Gomes. Além deles dois, também a Fernanda Pacobaíba, né, que já foi secretária da Fazenda aqui no governo do estado, está na presidência do FNDE, lá em Brasília, vinculada aí ao Ministério da Educação, né? Ele inclusive soltou uma pré-candidatura dela para 2030 para o governo do estado, diz que ela que vai suceder na vontade dele, né? Ele sempre falava isso, não, na minha vontade. Seria ela que sucederia aí, caso o governador Elmano de Freitas seja reeleito, né? Ela seria a candidata à sucessão do governo do estado. Ele também falou sobre presidência da Assembleia, citou muito enfaticamente, elogiosamente, Salmito Filho e Guilherme Landim, 2 deputados estaduais, falou que quer que eles estejam aí no futuro na presidência da Assembleia Legislativa do Ceará. Tá na fila aí, né? Há muito tempo já. Exatamente. Aí é bom relembrar, né? Quando ele fala essas coisas, é bom a gente relembrar que existiu um impasse que ficou só nos bastidores entre o senador Cid Gomes e o governador Elmano de Freitas, quando a candidatura do Fernando Santana, também deputado estadual do PT, nesse caso, foi lançada para a Assembleia Legislativa, e aí o Cid fez que sair da base, pelo menos, né, na voz de aliados, e o que se dizia nos bastidores é que o Cid queria ou Salmito Filho ou Guilherme Landim para a presidência da Assembleia, e aí eles chegaram no meio termo, né? Nem Fernando Santana do PT, nem os dois que teriam a preferência do Cid, ficaram com o Romeu Aldigueri, que também do PDT, agora do PSB, né? Foi para o partido do senador Cid Gomes, então ficaram ali no meio termo, mas ele fez questão de reforçar aí essa vontade que esses 2 deputados estaduais estejam em algum momento aí na presidência da Assembleia Legislativa. Ele falou até assim, de preferência os 2, um seguido do outro, mas citou. Então, assim, ele, de fato, e é engraçado porque a gente sempre ouve falar disso nos eventos antes do PDT, agora do PSB, que o senador Cid sabe os votos que cada um tem em cada canto, e aí, de fato, quando ele foi citar o Romeu Aldigueri, foi citar Acilon Gonçalves, ele citou, não, eu acho que o Romeu tem tantos votos, eu acho que o Acilon tem tantos votos, citou o Denis Bezerra, né, que é ex-deputado federal do PSB e que deve ser candidato novamente, tanto ele já demonstrou o desejo, como o Cid Gomes reforçou aí, então aí soltou várias possíveis candidaturas aí, tanto para 2026 como para o futuro, sobrou até para João Campos, que ele falou que queria que o João Campos fosse o candidato ao governo de Pernambuco, né, hoje João Campos está como prefeito de Recife, no 2º mandato, foi eleito ano passado o prefeito mais bem votado, né, proporcionalmente no país, das capitais, se eu não estou enganada, e falou que queria que o João Campos fosse candidato ao governo de Pernambuco e futuramente à presidência da República. Então, de fato, ele apostou aí não só 2026, 2030, como também depois. Pois é, na medida em que ele já coloca na fila o Guilherme e o Salmito, né, você contou aí um pouco, né, Luana, dessa confusão aí do ano passado, da história da indicação e a presidência da Assembleia. Ele queria esses 2, só não queria alguém do PT, né? Uhum. Então o governador disse, então eu vou colocar um aliado meu que não é do PT. Líder, né? Era líder do governo Elmano. Que era o líder. Então, de certa maneira, o governador impôs a sua vontade, de certa maneira ali, embora tentasse atender também uma demanda do Cid. Mas na medida em que ele já lança para a candidatura do Aldigueri para a Câmara dos Deputados, ele está abrindo novamente a vaga de presidente da Assembleia, e aí onde ele vai tentar de fato fazer a vontade dele, né, acontecer. Agora, Luana, você falou aí de um prefeito de Recife, João Campos, né, que vai assumir aí a presidência nacional do PSB, uma jovem liderança que já se coloca aí para governador, mas ele tem uma declaração de que daria total autonomia ao partido para se organizar aqui e estruturar suas apostas para o ano que vem, né? Exatamente, ele falou sobre isso quando foi perguntado, né, a gente citou no bloco anterior, quando foi perguntado especificamente sobre se aquele evento também era o lançamento da pré-candidatura do Júnior Mano, e ele fala que o Congresso era um evento partidário, ele vai explicar o que, né, na resposta ele foi explicar o que era o Congresso, que era uma eleição do diretório e tal,
E falou que as escolhas eleitorais, né, as escolhas de candidatura, o diretório estadual, a executiva estadual do PSB no Ceará teria total autonomia, que ele confiava, né, nessa executiva que já estava sendo liderada e continua a ser liderada por Eudoro Santana na presidência e Cid Gomes na vice-presidência. E aí eu acho que o outro ponto muito interessante disso, né, já nos discursos feitos durante o evento, é que o Eudoro ressaltou que, enfim, o João Campos é vice-presidente do PSB hoje, vai assumir a presidência, né? Isso já é um consenso dentro do partido nacionalmente, e ele vai estar à frente do partido nas eleições de 2026. E o Eudoro começou, né, quando ele foi apresentar o João Campos, o discurso, né, para o João Campos discursar, ele falou que existiam muitos outros congressos estaduais do PSB acontecendo também no domingo, dia 27 de abril, e o João Campos fez essa escolha por estar aqui no Ceará. E aí eles citaram Miguel Arraes, né, avô João Campos, que é nascido aqui no Ceará, e o João Campos fala disso, dessa ligação familiar com o Ceará, mas fala também que essa escolha é por uma prioridade até, pode-se falar assim, do PSB Ceará para as eleições do ano que vem. Ele até brinca, né? O Cid fala que vai fazer uma bancada de 6 deputados federais, e ele fala que, pois então Pernambuco e Ceará vão aí disputar para ver quem faz a maior bancada de deputados federais. Pernambuco, que é essa grande base eleitoral do PSB já há muitos anos. Então, e ele coloca ao longo do discurso também uma certa prioridade do Ceará a nível nacional, né? Esse olhar com que o PSB vê o Ceará a nível nacional. É importante lembrar que a bancada da Câmara a bancada federal, né, a bancada na Câmara dos Deputados, que é o que eles brincam aí de que vou fazer essa competição, é o que garante o fundo eleitoral, que garante os recursos do partido. Então, para o partido é muito importante. E eu lembro que desde que o Cid entrou no PSB, Carlos Siqueira, que hoje é o presidente nacional, né, já era quando o Cid ingressa nas fileiras do PSB, fala sobre como, enfim, essa liderança do Cid, junto com quem ele traz, junto com o grupo político dele, vai fortalecer também nacionalmente o PSB. E o João Campos meio que segue nesse discurso, inclusive nessa priorização, nesse olhar, né, de tipo assim, de dar o apoio, não só a autonomia, que é importante, porque são as lideranças daqui, obviamente, que conhecem as potencialidades de quem é filiado aqui no Ceará, mas que também é essa prioridade, né, de dar todo o apoio necessário. Ele cita isso, inclusive, de dar todo o apoio necessário para que os filiados do PSB no Ceará consigam aí ter sucesso, né? Então existe esse olhar especial, para além da autonomia, esse olhar diferenciado de investimento nacional do PSB aqui no Ceará. Perfeito, Luana Barros. Trouxe aqui um relato, né, um relatório completo do que ela viu lá no PSB, no congresso do PSB, no plantão de domingo. Muito conteúdo, né? Inclusive teve assunto que a gente nem deu tempo comentar aqui, mas tem toda a repercussão lá no Diário do Nordeste, lá na aba Ponto Poder. Você pode ir lá e ler as matérias da Luana e da equipe aqui do Ponto Poder, com diversos assuntos lá que rolaram no evento, né, Luana? Exatamente, muitos assuntos. Marcos Moreira esteve na redação me dando esse apoio. A gente fez várias matérias em parceria com a presença de outros líderes partidários que estavam lá, e todos os detalhes mesmo, né, sobre o que aconteceu em pleno domingo. Mas é isso, né? Muito conteúdo, assim, até mais às vezes que a gente imaginava. A gente falou, não, evento no domingo, deve ser rápido. Nada disso. E dá-lhe assunto e dá-lhe conteúdo. Então, muita coisa que vai se desenrolar, inclusive, de todas essas falas. A gente teve presença de lideranças de outros partidos, a gente teve algumas falas sobre o Conselho de Ética, né, que está analisando aí casos de prefeitos do PSB que são investigados. Então, só dando aí uma palhinha para você ir lá no site do Diário do Nordeste conferir tudo. Obrigado, Luana. Até a próxima. Até. Vamos aqui para um rápido intervalo e na volta a gente fala de partidos que estão se unindo para se fortalecer aí na eleição do ano que vem. Até já. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio.
Recebemos agora a repórter do Ponto Poder, Ingrid Campos. Seja bem-vinda, Ingrid. Olá, Wagner, mais uma vez aqui falando sobre política nos estados, no governo federal, nos municípios. Vamos lá. Pois é, tem partido aqui, lá no comecinho do programa eu já falei, que estão tentando aí se unir para se fortalecer para as eleições do ano que vem. A gente começa falando da federação entre União Brasil e o Progressista, que foi formalizada aí nessa semana. O que é que está definido aí para o Ceará, Ingrid, dessa definição? Então, Wagner, praticamente nada até o momento, né? Porque é uma situação mais delicada, assim, né? Quando a gente vê essas definições nacionais, a gente sabe que em instâncias menores, né, nos diretórios estaduais, diretórios municipais, sempre vai haver um problema ou outro, né? Porque, enfim, são duas agremiações que estão ali juntas em busca de um objetivo em comum. E no caso aqui da federação do PP com a União Brasil, né, que vai se chamar a Federação União Progressista, a gente tem aí uma confluência maior de ideias na Câmara, talvez, né? Assim, tem uma maior... um diálogo mais aberto na Câmara dos Deputados, mas aqui a situação ainda está um pouco indefinida mesmo, né? Eu falei um pouco com o capitão Wagner e com o AJ Albuquerque, que eles são respectivamente os presidentes estaduais do União Brasil e do PP, e eles já, assim, não deram muito detalhes, né, do que eles estão esperando para essa federação aqui, mas eles já colocaram os seus partidos aí nessa disputa à presidência da federação aqui no Ceará, né? Claro que ainda há muita água para rolar. O PP Nacional e União Brasil Nacional ainda vão fazer uma convenção partidária, né, para oficializar um novo estatuto, um estatuto aí que vai, inclusive, estabelecer critérios aí para distribuição dos recursos de campanha e tudo mais, enfim, e diretrizes também para a escolha dos seus candidatos, mas essas dificuldades locais, elas já vão se desenhando, né? A gente já está vendo aí essa indefinição. Então, o AJ disse que ia se reunir, né, com os deputados aí do PP para buscar aí alguma alternativa, fortalecer a chapa do PP, né, para essa disputa à presidência da federação aqui no Ceará. E o capitão Wagner também disse que o União Brasil teria essa prioridade, né, porque na bancada cearense o União Brasil tem maior presença, né, ele tem 4 dos 5 deputados aí dessa federação, né, então como é que isso vai se desenhar daqui para dezembro, né, que é quando deve ter aí de fato essa definição sobre a direção nacional da federação, a gente ainda não sabe, né? Mas a gente já vê essas disputas aí acontecendo, né? Pois é, o que me intriga nessa situação toda é porque quando a gente fala de federação, a gente fala de decisão em conjunto. No ano que vem vai ter eleição, os partidos vão precisar, nas suas convenções, tomar decisões. No Ceará, União Brasil faz oposição, né, ao governador Eumano de Freitas, e tudo indica que vai ali se aliar com Roberto Cláudio, que vai se aliar com o PL do André Fernandes para essa disputa no ano que vem. O Progressistas, por outro lado, é um aliado do governador, né? O Zezinho Albuquerque, deputado estadual, é secretário do governador Eumano de Freitas. E a gente não sabe como é que isso vai se resolver em termos práticos, né? A gente sabe que existem realidades locais, cada município tem a sua realidade e as alianças podem tentar, né? Esse pode ser um caminho em relação a você dialogar com cada município, mas não sei como é que isso vai se dar em termos burocráticos, jurídicos mesmo, se haverá aí proibições, né? Se haverá ações na justiça proibindo apoios específicos em meio a essa divisão estadual no partido. Eles comentam alguma coisa sobre isso, Ingrid? Esses dirigentes, esses parlamentares aí que você conversou? Wagner, eles têm sido bem vagos, né, em relação a isso, até porque
eu acredito que ainda não houve mesmo essa conversa dentro do núcleo de cada partido, né? Essa conversa assim, mais, ainda, né? Isso, mais definitiva sobre qual vai ser o planejamento daqui para o fim do ano e depois para 2026, né? A gente não entende até que ponto essa federação pode fortalecer ou enfraquecer a União Brasil aqui e o PP também, né? Porque como você bem mencionou, os Albuquerque ali, né, que comanda o PP aqui no Ceará, eles compõem essa base do governador Eumano de Freitas, que deve ir para a reeleição, enquanto o capitão Wagner está capitaneando aí esse grupo que também quer disputar essas vagas majoritárias, né? Esses cargos majoritários ao governo do estado, ao Senado Federal. Então tudo isso está meio nebuloso ainda, até porque também um dos nomes mais fortes assim da oposição aqui no Ceará, além do capitão Wagner, é o Roberto Cláudio. E ele pode se filiar ao PP, né? Existem essas especulações agora que o destino dele seria o PP, que ele sairia de fato do PDT para seguir esse caminho, talvez para ser, inclusive do União Brasil para ele ir, né? Exatamente. Estaria na mesma federação, né? Estaria na mesma federação, mas ao mesmo tempo tem os Albuquerque que são muito fortes aqui nessa composição, né? Eles são fortes aqui, tem algumas prefeituras, tem secretarias e tudo mais, então essa situação ainda está nebulosa, né? E a gente fala aqui em relação ao Ceará, mas em relação ao governo federal também é um fator aí que pode impactar as tratativas aqui no estado, né? Porque o Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP, já deixou aí claro que deve seguir pela oposição ao governo Lula, né? Então, em 2026, eles não vão apoiar talvez uma candidatura à reeleição do Lula, ou o candidato do Lula. Então, e o União Brasil também, que tem ministérios no governo Lula, por estar nessa federação também pode não seguir, né, na base, digamos assim, do governo federal. Isso tudo pode impactar aqui também, né? Então a gente não sabe se nessa janela partidária esses dois partidos podem perder filiados, podem perder aí algum espaço nessas casas legislativas ou nas prefeituras. É algo realmente que a gente tem que observar nos próximos meses. Pois é. Enfim, vamos acompanhar. E um outro fato, Ingrid, é o PSDB e o Podemos. Eles estão estudando aí uma possível fusão, mas também se fala em federação. Os partidos ainda não decidiram o que é que eles vão fazer. Mas ainda, ao contrário aí do União Brasil e do Progressistas, ainda não ocorreu essa decisão, não tem ainda data, né, Ingrid, de quando é que isso possa ocorrer, mas as conversas elas já estão acontecendo. Isso, no caso deles é uma fusão, né, um modelo um pouco diferente, porque vai se gerar um novo partido, né, um novo nome. Aqui no União Brasil Progressista, eles agiriam como um partido só, né, enfim, bancadas no legislativo e tudo mais, nas eleições também, mas seriam partidos diferentes. E aqui no caso da fusão, seria o mesmo partido, mas apesar desse tom definitivo, né, que teria esse arranjo aí, essa junção, a situação aqui no Ceará parece um pouco mais pacificada, digamos assim, né? Porque, claro que os dois partidos têm as suas diferenças, mas o Osiris Pontes, que é o presidente do PSDB Ceará, por exemplo, emitiu aí uma nota, né, dizendo que essa fusão vai ser uma alternativa sólida no campo do centro democrático, né, que vai defender a economia liberal sem esquecer do lado social. Apesar de se colocar, né, reiterar essa posição de adversário, né, do governo Eumano, que está na oposição, apesar do respeito também que ele tem, né, o que é um pouco diferente do Podemos aqui, né, que tem ali uma relação muito mais amigável com o governo Eumano, que é presidido aí pelo Bismarck Maia, que, enfim, né, tem o filho do Bismarck Maia, que era o deputado federal Eduardo Bismarck, é secretário do governo Eumano também, né, tem também essa proximidade com o Cid Gomes. Então, apesar dessas diferenças, né, isso está parecendo um pouco mais contornável que na situação da Federação União Progressista, né? Inclusive, o PSDB Nacional, ele disse que vai ampliar nessa discussão, agora que já
fez esse pacto, né, pela fusão, vai ampliar a discussão a instâncias menores para, de fato, dar seguimento a esse processo de fusão, e que já tem uma convenção marcada, né, para 5 de junho, para discutir esse estatuto, nessas mudanças aí que para acomodar, enfim, né, os interesses dos seus filiados, né, desses dois grupos aí. O Podemos também comemorou, né, essa união, diz que vai ser uma união aí do centro democrático. Então, apesar dessas diferenças, eles estão tendo certa convergência, né? Mas ainda é indefinido, assim, essa questão do comando mesmo aqui no Ceará, justamente devido ao Osiris ter essa posição contrária, né, ao governo Elmano, e o Bismarck ser próximo. E o Osiris, inclusive, só para fechar aqui, ele não queria, né, ser presidente do PSDB, ele foi empossado, oficializado mesmo há pouco tempo, e segundo ele, foi um pedido do ex-senador Tasso Gereissati, né, porque queria uma pessoa de confiança guiando esse processo aí de união, de talvez federação, que agora se confirmou numa fusão aqui no Ceará. Então, qual vai ser o papel do Osiris, né, nessa discussão aí sobre esse comando? Então, a gente também vai acompanhar tudo isso. Agora, Ingrid, o que é que esses dirigentes estão dizendo, né? O que é que o Osiris falou desse assunto? O que é que o Bismarck Maia tem falado do ponto de vista do Podemos? O que é que eles disseram em razão aí dessa definição que pode ocorrer, né? Sim, eles também têm essa dúvida, né, sobre essa definição do comando, né, que é uma parte muito importante aí da federação. O Bismarck Maia diz que não tem nenhuma objeção a essa união, aí, essa fusão com o PSDB. O Osiris também não, né? Eles, de fato, parecem ter uma relação mais tranquila, né, com essa união dessas duas legendas, mas ainda é incerto, né, porque tudo depende muito do estatuto, do poder que os dirigentes nacionais darão para os dirigentes de instâncias menores, né, vai depender do que os partidos planejam para o próximo ano, né, para as eleições de 2026, porque tem que ser lançada uma lista única, por exemplo, de candidatos ao Legislativo, candidatos ao Senado, ao governo do Estado. Então, tudo isso deve entrar ali no rol de fatores, né, para essa definição. Então, não há ainda uma data certa para eles se reunirem, tratar sobre isso, tanto internamente, né, quanto os dois dirigentes, né, o Osiris e o Bismarck, porque, de fato, né, foi uma definição aqui dos últimos dias, né, então precisa um pouco organizar a casa aí, discutir, ter uma discussão oficial mesmo para dar seguimento a algumas tratativas. Perfeito. A gente tem acompanhado esse assunto, está lá no Diário do Nordeste, na aba Ponto Poder, você pode conferir essas repercussões, né? Claro que em meio a isso que está acontecendo, ainda a gente vai precisar contar muita coisa do que vai acontecer, os impactos disso entre os prefeitos. Há muitas realidades diferentes. Se a gente está falando de realidades diferentes a nível de estado, imagine aí a níveis municipais. A gente vai tentar contar e explicar isso para você aí nos próximos dias, não só aqui no Ponto Poder Contexto, mas também lá no Diário do Nordeste, lá no Ponto Poder. Ingrid Campos, muito obrigado aí pela participação hoje, né? A gente lhe espera aí nos próximos programas. Massa, Wagner, até a próxima. Lembrando que você pode compartilhar o nosso programa através das plataformas de áudio como Spotify, Deezer e Google Podcast. É só pesquisar lá na aba Ponto Poder. Apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Cícero Torres e Thiago Souza. Apoio técnico Samuel Macedo. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto. De volta na próxima semana.